Olá, bom dia! A Zona Sul de Porto Alegre para onde a área urbana cresce, pode voltar a ser zona rural e ter novas regras para construções. Em Alvorada, na região metropolitana, uma fábrica produz móveis com vidro e espelho para todo o Brasil. Nós visitamos o ateliê de um artista gaúcho que se inspira em Romero Brito para criar quadros com um traço próprio. E tem mais decoração. No estúdio, vamos conhecer o projeto Quadrado, que explora a fotografia como obra de arte. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. A Zona Sul de Porto Alegre é também a zona rural do município, mas não formalmente, o que deve acontecer em breve e mudar as regras para impostos e construções. Há 15 anos, uma área de 4.000 hectares no extremo sul de Porto Alegre recebeu a denominação de zona rururbana e desde então tem provocado controvérsia entre o mercado imobiliário e os produtores rurais. Um projeto de lei recém-encaminhado à Câmara dos Vereadores pretende devolver a definição de zona rural a esta região do município. Na prática, isso afeta diretamente as construtoras, que não poderão mais fazer novos investimentos nesta área. A gente entende que a cidade de Porto Alegre é uma cidade que geograficamente é estrangulada. A gente tem alguns pontos da cidade que a gente não pode ter mais crescimento. Por exemplo, no oeste da cidade a gente tem um rio, então não tem como tu crescer para o oeste. Para o leste da cidade a gente tem vários morros, então é impossível crescer para o leste da cidade. No norte da cidade a gente tem uma estrada, que acaba dividindo a cidade de Canoas, e o local onde ainda tem terrenos aptos para o crescimento de Porto Alegre é a Zona Sul, principalmente o extremo sul da cidade. A gente entende que um projeto como esse, retirando terrenos que são propícios para construção e para loteamento na cidade, automaticamente vai encarecer ainda mais os terrenos no restante da cidade. A partir deste projeto, deve ser considerada como rural toda esta área em azul, que corresponde a 8% do território de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Urbanismo, que encaminhou o projeto, acredita ser possível chegar a um consenso. Vê bem, sobra os outros 92% do município de Porto Alegre. Não existe nenhum conflito hoje entre a construção civil e a zona rural, porque a zona rural ela foi delineada, ela foi mapeada pelas lideranças da Zona Sul. São tão somente 4.000 hectares que estão caracterizados como de produção rural. É claro que a construção civil nessas áreas ela fica limitada, mas até isso pode ser alterado mediante a aprovação de uma alteração legislativa. Todos os imóveis que já estavam previstos a serem construídos na Zona Sul de Porto Alegre serão mantidos. A restrição aos novos empreendimentos passa a valer a partir da aprovação do projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Vereadores. A imobiliária Foxter tem 20 empreendimentos em construção na Zona Sul de Porto Alegre. O diretor entende que a urbanização desta área pode até beneficiar quem mora na região. Mesmo a prefeitura colocando o projeto em vigor e tornando essa área rural, é difícil impedir as invasões irregulares de loteamentos e construções irregulares que existem no extremo sul da cidade. Urbanizando essa área, tornando essa área legalizada como parte da cidade urbana, esse movimento acaba sendo impedido, acaba sendo muito mais regrado e se tornando algo mais urbano. Mas os produtores rurais não pensam assim. Eles levantam a bandeira da necessidade da preservação ambiental desta área, que produz toneladas de frutas e verduras, além de contribuir para a manutenção da natureza. Nosso maior ganho com tudo isso é ecologicamente falando, não tem dúvida nenhuma. Né? Eu espero que as pessoas urbanas da cidade tenham a capacidade de entender que se nós preservarmos a Zona Sul, que é o nosso pulmão, nós vamos ter uma qualidade de vida de Porto Alegre como temos hoje, com um ar ainda puro e bom. Eu entendo que tem a importância da preservação de uma área rural de Porto Alegre. Certamente Porto Alegre é uma cidade já bastante verde, uma das cidades que mais tem produção rural das capitais no Brasil, e isso é importante, é relevante para a cidade. Porém, tem que conviver com o crescimento urbano. Vidros e espelhos estão em alta e empresários de Alvorada, na região metropolitana, entraram na onda e fabricam móveis com esses materiais, que vão parar nas vitrines de 5.000 pontos do Brasil. É o design gaúcho em destaque no Imóvel Class TV.
Quem olha esses objetos tão contemporâneos e cheios de design, nem imagina que cada um deles foi feito a partir de um material encontrado no lixo. O meu marido tinha uma empresa voltada para o ramo de construção civil, onde havia um desperdício de matéria-prima no sentido de ser pedaços pequenos, cacos, vamos chamar assim. E eu via aquilo indo para o latão e me incomodava bastante, né? Aí eu disse, vou ver o que a gente consegue fazer e a partir daí começar a produzir e a inventar mesmo, né? Algumas peças que acabaram surgindo na construção civil em Porto Alegre, nas lojas de construção civil e logo depois, um ano depois, indo para as lojas de decoração. Uma vez reciclado, os espelhos e os vidros revestem a base formada por madeira. É assim que ganham forma mesas, cadeiras, cômodas, bares, caixas e castiçais. E o acabamento de algumas peças é feito com laca. Entre os muitos objetos que aliam criatividade e design está esta cadeira aqui, uma versão repaginada da cadeira do vovô. Olhando assim de fora, ela parece toda feita de acrílico. Mas na verdade, ela é puro vidro. Todo o processo de produção é realizado na fábrica de 600 metros quadrados, localizada em Alvorada, pertinho de Porto Alegre. Aqui, os vidros são cortados, montados, pintados e embalados. Por mês, são feitas cerca de 1.500 peças. E tudo que sobra é reutilizado. Sempre sustentável. E logo depois disso, né, quando nós entramos com a nossa linha em vidros coloridos também, tentando assim sempre procurando uma tinta que nos desse uma boa qualidade, mas sempre pensando na parte sustentável. Até o ano de 2012, Fátima e o marido pensavam e faziam todas as peças juntos. Mas há 2 anos, eles contam com a ajuda de designers, que projetam peças assinadas, como o Estúdio BI3 e o Grupo Criativo. Produtos que depois vão parar nas vitrines de 5.000 lojas antes de chegarem às residências de todo o Brasil. Lavabo, dormitório, sala de jantar, sala de estar, lounge, home theater. Então ela entra em todas as peças da casa. Apesar de 90% da produção ser destinada ao mercado atacadista, quem tiver interesse pode comprar diretamente no estande da fábrica no Shopping Guatemi, na zona norte de Porto Alegre. Daqui a pouco a gente fala mais de decoração. Nós vamos conhecer o projeto Quadrado, que valoriza as fotografias como objetos de arte. E nós visitamos o ateliê do Busco, que se inspira em um dos artistas brasileiros mais famosos do mundo para fazer quadros com estilo próprio.